Boa noite, meus amigos concurseiros. Estou de volta. Passei um tempo sem fazer gravação de vídeos, mas agora voltei, né? Vou continuar com as análises de editais, mas hoje eu quero começar uma nova playlist com vocês, né? Aqui no YouTube a gente pode separar os vídeos por playlist, né? Análise de editais, questões de concurso, foco em tribunal, foco em área administrativa, etc. Dessa vez eu quero inaugurar uma nova playlist com vocês. Vamos falar sobre livros que falam sobre concursos, principalmente de ex-concurseiros, tá? Fiz uma garimpagem, fiz uma seleção, né, de livros que ex-concurseiros escreveram para inspirar, para ajudar vocês, né, e nós também, eu me incluo, para nos ajudar nessa caminhada, tá ok? Então hoje eu começo com esse livro, esse pequeno livro, né, 22 hábitos para passar em concursos, dicas e técnicas para acelerar sua aprovação em concursos públicos e mudar sua vida. O autor é o Diego Rebouças. Esse livro ele não tem, né, até onde eu sei, não tem físico, tá? Ele é apenas digital. Deixa eu colocar aqui, ó. Apenas digital. Eu comprei ele na Amazon, tá? Vou deixar aqui o link do lá da Amazon para quem quiser adquirir o livro. Estou começando por ele por ser um livro pequeno, né? 63, se não me engano, 63, 65 páginas, bem intuitivo, fácil de entender e interpretarmos. Tá ok? Sei que o concurseiro em si, ele não tem o hábito de leitura, pessoal. Eu tiro por mim, né? Nessa minha caminhada no ramo dos concursos, li poucos livros. Quando eu falo livros, é livros sem ser livros voltados para concurso, né? Então, sei que, assim como eu, você também não tem esse costume, então, quando eu tiver a oportunidade, eu vou trazer para vocês livros de ex-concurseiros. Inclusive, já peço para vocês recomendações, né? Se vocês souberem de... Eu tenho vários na minha lista, mas se vocês souberem de alguns, coloca aqui nos comentários para me dar uma olhada. Vai que não está na minha lista, né? Aí eu incluo para depois trazer para vocês aqui uma resenha. Então, vamos lá, sem mais delongas. Quem é Diego Rebouças, né? O autor do livro? Autor. O Diego, atualmente, pessoal, ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Receita Federal do Brasil. Então, o cara galgou o cargo top dos concursos públicos, que é o cargo de auditor da Receita Federal do Brasil. Então, a história, eu escrevi aqui para mim não me perder, né? A história do autor. A princípio, o Diego ele não queria estudar para concurso, queria seguir a carreira empresarial, né? Queria ser empresário, que era o ramo que a família dele estava inserida, né? Tipo, pelo que eu entendi, a família tinha negócios, tinha empresas e os pais queriam que ele seguisse esse ramo. Mas ele, como todo jovem, né, entrou naquele looping de indecisões, de não saber o que queria. E ele conta que com 30 anos ele já tinha abandonado duas faculdades. Abandonado, abandonado duas faculdades. Quais eram? Engenharia Civil e Direito, né? Tinha abandonado duas faculdades porque ele não tinha se achado. E estava prestes a começar a administração, né? Administração de empresas justamente para ajudar os pais nos negócios da família. Porque o sonho dele era ser empresário, né? E o que foi que fez ele mudar de ideia para virar concurseiro, né? Essa profissão concurseiro. O que foi que fez ele mudar?
foi que ele fez, que foi que fez, aconteceu na sua vida para que ele fosse fazer concursos públicos? Conselho do pai. O pai tinha uma empresa, os negócios não andavam muito bem, e aí o pai chegou para ele e falou: meu filho, estude para concurso público, mais especificamente para o cargo de auditor. O pai foi certeiro, né? Estude para o cargo de auditor da Receita Federal do Brasil, né? Que é um cargo top, um cargo de alto escalão. E naquele momento ele se sentiu frustrado porque ele já tinha iniciado a administração, né? Já tinha colocado na cabeça que queria ser um empresário, e aquele direcionamento do pai não era o que ele esperava. Então ele basicamente ele, né, com o tempo, com muita relutância, acatou o conselho do pai e começou a estudar para concursos públicos, né? Essa é a história que ele conta lá no início do livro dele. Algumas dicas que ele dá antes de adentrar aos 22 hábitos, né? O cerne, o coração do livro é os 22 hábitos para passar em concursos públicos. Mas antes ele conta um pouco da sua história e dá dicas, né? Por exemplo, eu copiei aqui, ó. Aquele que presta todo concurso que aparece é conhecido como concurso metralhadora, pois atira para todo lado. É aquele concurseiro que no mês ele faz para nível médio, agente administrativo, no outro ele faz para técnico previdenciário do INSS, no outro ele faz para PRF, é o metralhadora, tá? A gente percebe que ele não tem uma linha, ó. Ele faz INSS, ele faz PRF, ele faz TRT, ele faz Secretaria de Educação e por aí vai. E o autor continua: para quem tem dúvidas sobre qual concurso ou carreira fazer, o autor traz 4 dicas, né? Quais sejam: reflita sobre a sua experiência e história de vida, ou seja, onde você trabalhou, né, se você gostou ou não daquele trabalho, se a sua família é especialista em algum ramo, trabalha na iniciativa privada, se você tem alguma facilidade em alguma área ou alguma disciplina, né, no que você se destacou no ensino médio, qual foi o seu TCC que você fez na faculdade. Essas coisas elas nos influenciam ou nos ajudam a escolhermos a carreira, a área que a gente quer fazer o concurso público, justamente para não incorrer nesse erro, ó, de ser o concurso metralhadora. Eu entendi, que o autor quis falar, né? Ele meio que dá assim um norte. Você vai iniciar o concurso, iniciar sua carreira, sua carreira em concurso público. Para que você não fique atirando para todos os lados, vou te dar aqui um norte para tu decidir qual carreira tu vai seguir antes de tu realmente, efetivamente começar a estudar para concurso. A primeira delas, você vai refletir sobre a sua experiência e história de vida, né? Às vezes você tem alguma facilidade com alguma coisa, você é bom em matemática, você no ensino médio se destacava porque você era bom em português, em história, em ciências, ou então a sua família trabalha, por exemplo, no ramo da construção civil, engenharia, etc. Então isso ajuda você a decidir em qual ramo ou em qual carreira você quer seguir nos concursos públicos. Segundo, né? Aqui, leia os editais dos concursos que poderiam lhe interessar. Aqui, qual seria a ideia do autor, né? Do Diego. Você baixa os editais, faz uma análise da disciplina. Digamos que você já tem mais ou menos um norte de qual concurso você vai seguir. Eu era muito bom em matemática no ensino médio. Então, eu vou procurar ali concursos que mexam com isso, com matemática, com raciocínio lógico, com estatística, né? Eu pegar ali um auditor, uma auditoria, um concurso que mexa com isso. O que você vai fazer? Vai baixar os últimos editais dessa área, desse cargo, né? Aí você vai verificar se realmente as disciplinas você tem aptidão, né? Você tem interesse em estudar para elas.
Segundo, não escolha apenas pela remuneração ou número de vagas, né? Você tem que se atentar para o você tem que se atentar para o perfil do cargo e do órgão onde você está prestando, porque às vezes você presta atenção apenas para a remuneração. Ah, eu vou fazer para auditor fiscal da Receita Federal porque ganha 25 mil reais por mês. Mas você, né, quando vai estudar, você percebe que você não gosta de direito tributário, um exemplo. Não entra, simplesmente você não consegue assimilar aquele conteúdo. Então, já você vai perder tempo, né? Se eu tivesse feito uma análise antes, não teria incorrido nesse erro. O quarto, afine o seu direcionamento, né? O que seria afinar o seu direcionamento? É você fazer uma análise das áreas que existem. Por exemplo, o autor ele vai trazer aqui as áreas, ele colocou bem aqui a grosso modo, né? Por exemplo, fiscal, área fiscal, né? Aqui vai entrar os auditores, algumas áreas de fiscalização também, né? Controle, né? Entra aqui, ó, TCE, TCU, CGE, né, do Estado. Policial, que tem vários, ó, tem PM, tem PC, tem PRF, tem PF, tem IAPEM, tem DEPEN, tá? O afinar, né, que o autor fala aqui, afine o seu direcionamento nesse sentido. É você pegar a grande área, eu sou bom em matemática, então vou pegar ali a área fiscal e vou ver o que eu posso fazer, né? Ah, tem auditor federal, tem auditor estadual, tem auditor municipal, entendeu? Ah, não, quero tribunal. Ah, tribunal tem TRT, tem TRE, tem TRF, tem Tribunal de Justiça, entendeu? Ministério Público, tem um Ministério Público Estadual, tem o Ministério Público da União, tem o Ministério Público do Trabalho. A administrativa aqui entra todos aqueles cargos de nível médio da área administrativa, né? Tem o agente administrativo, técnico administrativo, assistente administrativo. Não, então eu gosto da área do direito, quero seguir a área jurídica, né? Então aqui vai entrar, ó, o analista judiciário, área judiciária dos tribunais, né? Promotor, juiz, deixa eu ver o que é mais aqui. Basicamente são isso aqui da área jurídica. A área legislativa, né? Que é trabalhar na Câmara do Deputado. Eu tô mesclando entre órgão e cargo, tá? Câmara do Deputado, Senado Federal. A área da saúde, que é trabalhar na Secretaria de colocar assim, Secretaria de Saúde Municipal, Secretaria de Saúde Estadual, Ministério da Saúde. Educação. Educação é um ramo, pessoal, que se desdobra em muitos órgãos e cargos. Por quê? Nós temos, no mínimo, 27 universidades federais no Brasil. Né? Então, já são 27 concursos. Dentro tem vários cargos que você pode escolher, tanto para professor quanto para técnica. Também temos os institutos federais, né? Temos as universidades estaduais, agências reguladoras, né? Nós temos aqui, ó, a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema. Nós temos, deixa eu ver aqui, a ANEEL, acho que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, algo do tipo aí. Tem a ANTAC, né? Tem várias agências reguladoras. Financeiras e bancárias, né? São os bancos, ó, Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica, tem, deixa eu ver, acho que Banrisul também é um banco grande que faz concursos. Forças Armadas, né? Nós temos Exército, Marinha e AE.
aeronáutica. Diplomacia é o concurso de diplomata, né? A OAB. Tecnologia da informação, aqui é basicamente um cargo, né? Que existe em todos os órgãos. Então, quando ele fala, né, na quarta dica, que afine o seu direcionamento, é nesse sentido. Escolha uma grande área. Dentro dessa grande área, escolha ou o órgão ou o cargo, tá? E foque especificamente naquele cargo. É lógico que, dependendo da área, você consegue focar na carreira. Por exemplo, carreira de tribunal, né? Vamos ver aqui, ó, tribunal. Colocar aqui só os principais: TRT, TRE, TRF. O MPU não é um tribunal, mas ele, no mundo dos concursos, ele se engloba. Então, digamos que você foque em TRT, né? Vou estudar só para TRT, para o cargo de técnico judiciário. Técnico judiciário, tá? Você estuda só para esse. Só que, quando pintar a oportunidade, você vai fazendo esses concursos aqui. Não significa que você precise estudar para eles, não. Você faz prova, né? É um dos hábitos que o Diego vai falar mais na frente. Faça a prova, né? Porque a prova, ela te condiciona ao ambiente, né? À cultura, ao clima ali que envolve todo o dia da prova. Tá ok? Então, vamos agora para os 22 hábitos que o Diego nos traz. Hábito 01, né? Ou o primeiro hábito, que estude antes do edital, que é quase um mantra, né, dos coaches, dos concurseiros. Estude antes do edital. A galera fala, só passa em concurso público quem estuda antes do edital. O que o Diego fala? Agora pense, quem terá mais chances de ser aprovado? O candidato que começou a estudar 6 meses, 1 ano, 2 anos antes do edital, ou aquele que iniciou após a publicação do edital? Que é óbvio, né, pessoal? É lógico que isso aqui não é 100%. É lógico que você pode conhecer uma ou algumas pessoas que estudaram após o edital e passaram. Mas isso é exceção, tá? É exceção. A regra é passa quem estuda antes do edital, ainda mais hoje. Né? Os concursos muito concorridos, sim, uma galera com alto nível de estudo, então estudar após o edital é muito arriscado. Como acontece um concurso, né? Que o Diego ele traz aqui uma, uma síntese, né? Quais são as fases do concurso público para ele acontecer, ó. Primeiro tem a análise orçamentária, para ver se tem dinheiro para fazer aquele concurso. Depois vem a autorização. Tem a formação de comissão de concurso, né? Que vai ficar responsável por várias coisas, por contratação da banca, por questão orçamentária, publicação de edital, etc. Contratação da banca, que é a comissão do concurso que faz isso, publicação do edital, as etapas do concurso, né? Aqui, ó, concurso, basicamente, ele, ele tem duas etapas. A primeira é a prova objetiva e a segunda é a prova discursiva. Tá, ele tem uma etapa, né? Prova objetiva. A segunda não é para todos os cargos não, e não são todos os órgãos que trazem prova discursiva, mas em tese é a primeira etapa, prova objetiva, segunda etapa, prova discursiva, e essas etapas a gente só divide ela, mas acontece no mesmo dia na maioria dos concursos. Depois a homologação do concurso e a nomeação dos candidatos. Então, para você que está iniciando no mundo dos concursos agora, tenha em mente esses essas oito fases que fazem parte de um concurso público. Então, o hábito número 1 é estudar antes do edital, ok? Hábito número 2, mantenha o foco, né?
mais cedo ou mais tarde o seu concurso vai acontecer. Então é importante que você mantenha o foco, até porque nós somos tentados a estudar para todo tipo de concurso, né? Como eu falei lá para frente, lá atrás é o que o Diego fala, é o concurso, é o concurseiro metralhador, aponta para tudo que é lado. O que o Diego vai falar no livro? O Brasil é composto pela união de 26 estados, né? Aqui mais o DF, mais de 5 mil municípios e o DF, aí ele colocou aqui, todos obrigados a fazer concurso para contratação de pessoal, ou seja, praticamente todo dia pode-se ter notícia de um concurso no país. Isso aqui é verdade. Não tem um santo dia que não tenha um edital de concurso público no Brasil. Ó, quer tirar a dúvida? Entre nesse site aqui, ó. PCI Concursos, né? Eles fazem um apanhado de todos os editais que saem de concurso no Brasil. É o único o site que eu conheço que engloba quase que 100% todos os editais que saem. Tá? Então entre nele e confirme o que o Diego está falando. Todo dia sai concursos no Brasil. Conheço vários concurseiros que adotaram essa estratégia de fazer o que aparecia e até hoje ainda não conseguiram aprovação. Né? Acredito que você, eu também conheço, né, pessoas que se encaixam nesse exemplo, que por fazerem vários concursos de maneiras distintas, né, diferentes, até hoje não conseguiram passar. É normal que fiquemos tentados diante de novos editais, mas mantenha o foco, seguindo firme no propósito que a recompensa há de vir quando o seu tão edital for publicado. Então, a ideia do manter o foco é que uma hora vai chegar a sua vez. E quando chegar, você vai estar preparado, porque você não perdeu o foco, né? Não caiu na tentação de fazer vários concursos. Hábito número 3, utilize um método. Né? O uso de uma metodologia faz parte da estratégia para o alcance do sucesso, que é a aprovação em nosso caso. O Diego vai trazer aqui, ó, um, dois, três, acho que é 4 métodos, né? De estudo. O que é um método, né? Um método é você sentar e verificar. Como é que eu vou estudar? Ah, vou estudar por videoaula, vou estudar por disciplina, vou estudar por isso, por aquilo outro. Um método é você traçar uma metodologia e ter um processo, um passo a passo. Então, o estudo por disciplina é um método, né? Você estudar todo o material de português, por exemplo. Você estuda português, você tem aqui, ó, um exemplo. Português, raciocínio lógico, informática. Um exemplo. Você estuda português, tudo. Aí depois você passa para raciocínio lógico. Estuda tudo de raciocínio lógico. Depois estuda tudo de informática. Né? Esse é o método. Certo ou errado é o método. É você que vai decidir se você se adapta a ele ou não. Outro método é o estudo tradicional. Exemplo, segunda eu estudo português e raciocínio lógico. Terça eu estudo direito administrativo e direito constitucional. Quarta eu estudo AFO e administração pública. Tá? Esse método, inclusive, eu adotei. Ó. Era assim, minha planilha. Vou fazer só um exemplo aqui. Ó. Segunda, colocava português, raciocínio lógico. Terça, colocava aqui AFO e direito administrativo. Quarta, colocava aqui direito constitucional e administração. Qual o problema desse estudo aqui? Tá, vamos lá. Qual o problema do estudo por disciplina? É que você passa aqui, ó, 3 meses estudando português, só português. Depois passa 3 meses estudando raciocínio lógico. Já se passaram 6 meses, né, aqui. Você não lembra mais nada do que estudou lá no primeiro mês de português. Tá? Essa é a complicação. É lógico que tem gente que isso aqui não vai ser problema. Mas para a grande maioria, há uma curva de esquecimento muito grande no estudo por disciplina. Já o estudo tradicional, qual é o grande problema aqui?
Digamos que na terça, aqui, ó, você costuma estudar à noite. Na terça, aqui às 18 horas, você tem um aniversário, né? Digamos que você estude na terça, 18 horas AFO e 19 horas de direito administrativo. Nesse dia aqui, você não vai poder porque você tem o aniversário. Aí na quarta, você não pode voltar para terça, porque na quarta já tem direito constitucional e administração. Ou seja, terça você já perdeu. Praticamente perdeu uma semana de AFO e direito administrativo. Entendeu? O problema do estudo tradicional é isso aqui. É quando tem algum imprevisto e você não consegue cumprir com o seu cronograma. Terceiro ciclo de estudos. Português, 2 horas. Aqui é assim, ó. Aqui não tem dia, tá? Aqui não tem dia, ó. Vou colocar aqui. Aqui não tem dia, aqui é ordem, ó. Português, 2 horas. Direito constitucional, 2 horas. Direito administrativo, 2 horas. Informática, 2 horas. Raciocínio lógico matemático, 2 horas. Perceba que o ciclo de estudo é o método que a grande maioria dos concurseiros utilizam. Né? Porque, ó, independente do dia, eu vou começar por português. Estudo 2 horas. Ok. Né? Direito constitucional, 2 horas. Ok. Isso, vou colocar aqui, ó, segunda. Quando foi na terça, eu não consegui estudar. Né? Não consegui estudar na terça. Quando foi na quarta que eu retornei, eu retorno para onde? Retorno para de onde eu parei. Eu parei aonde? Aqui, ó. Direito administrativo. Vou estudar mais 2 horas. Ah, eu não, na quinta eu não pude estudar. Não tem problema. Quer dizer, tem problema, né? A gente entende que foi um imprevisto. Quando eu volto na sexta, eu volto para onde? Eu volto de onde eu parei. Parei em informática. Entendeu? Por isso que fala que é o ciclo. Independentemente do dia ou da hora, você tem que seguir o ciclo. É de onde você parou. Show de bola? Esse é o terceiro método. Ele traz esses 3 métodos. Então, o mais utilizado é o ciclo de estudo. Quando eu comecei a estudar, eu utilizei muito o estudo tradicional, né, que era aquele por dia. Mas, com o passar do tempo, você vai percebendo que o ciclo de estudo é o mais adequado, é o mais eficiente, né? Você acaba estudando mais do que no estudo tradicional. Ainda no hábito 3, o Diego vai falar: outro ponto muito importante é o registro do estudo, pois afinal, o que não se mede não se gerencia. Né? Qual é a dica dele aqui? Você vai registrar o seu estudo, ó, no quadro, um quadro branco, ou numa planilha, ou no papel em branco mesmo, ou em aplicativos. O que é estudo? O que é registrar estudo, pessoal? É você saber se está evoluindo na disciplina, saber o seu percentual de acertos, saber quando você deve revisar. Como é que eu fazia a minha? Eu tinha uma planilha no Excel, onde eu colocava aqui, ó, disciplina. Aí aqui eu colocava português. Aqui eu colocava assim, observação. Observação 1, observação 2. O que eu fazia? Ah, eu estudei a aula 01 do meu material. A aula 01. Então eu colocava OK. Eu já sabia que na próxima aula eu ia estudar a aula 02. E assim sucessivamente.
entendeu? E no OBS 3 eu colocava as revisões. Revisar dia 10/2, por exemplo. Eu ia aumentando a minha planilha à medida que eu ia crescendo no conteúdo. Às vezes eu chegava na aula 30, um exemplo. Então, a minha planilha tinha que ser maior, porque eu teria mais revisões, né? Aqui, ó. Revisar aula 2, dia tal. E assim sucessivamente. Tá ok? Isso é a dica do Diego, né? Que você tem o hábito de registrar o seu conteúdo, né? O que foi estudado, onde você parou, qual o percentual de acertos. Tá ok? Hábito 4, respeite os seus limites. Aqui é um hábito que confesso que é difícil de a gente respeitar os nossos limites. Ainda mais quando a gente está no início dos estudos ou então quando é o pós-edital, né? A gente tende a dar um gás, virar madrugada, né? Ganhar peso porque não come direito, perder sono, etc. Diego vai falar, desde já entenda, mais tempo de estudo não necessariamente corresponde a mais conteúdo assimilado. Isso aqui é verdade, né? Já é provado já cientificamente. Mais vale 3 horas bem estudadas do que 6 horas atropeladas. E é justamente neste ponto que os hábitos da aprovação entram, para que você tenha horas bem estudadas. Ele traz algumas dicas, né, para ajudar o concurseiro a respeitar os seus limites, quais sejam: faça pausas no estudo de até 10 minutos a cada 60 minutos. Né? Então, a cada 1 hora você para 10. Tire um dia da semana para não estudar. Geralmente, final de semana. Isso aqui é muito relativo porque a maioria dos concurseiros trabalha durante a semana e justamente no final de semana é que eles é, dão um gás, né, para compensar o que não foi estudado durante a semana. Não se compare com os outros. Né? Esse aqui é muito importante. Fulano de tal estuda 10 horas por dia, 10 horas líquidas. Fulano de tal tem mais tempo do que eu, vai passar primeiro do que eu. Não, não se compare. Mais na frente a gente vai ver que o seu inimigo é a banca. É uma frase que eu até anotei do Diego. O seu inimigo é a banca. Você é o seu próprio concorrente. Comece devagar e mantenha a qualidade. Né? Devagar, mas sempre, não parando. Hábito número 5. Vamos lá, hábito número 5. Estude por um único e bom material. Aqui, eu confesso que é difícil. Hoje a gente tem muitos materiais bons. Né? É lógico que tem muitos ruins, mas nós temos muitos materiais bons. E você escolher um único. Né? Esse hábito aqui eu meio que discordo, né? Discordo do Diego. Hoje nós temos plataformas, aplicativos, nós temos coaches, temos sites, né, que nos ajudam nessa caminhada do concurseiro. Eu entendi aqui a lógica dele, que é você escolher um único para não acabar se perdendo no meio do caminho, né? Ó, se você já teve a curiosidade de pesquisar por materiais de estudo para concursos, deve ter se deparado com uma infinidade de opções e a dúvida é qual escolher. Realmente a dúvida é qual escolher. Considero que a estratégia ideal é pesquisar e escolher um único e bom material para a base de estudo. A questão é que esse um e único material, ele não contempla tudo que nós precisamos para passar no concurso público, né? Por exemplo, tem gente que gosta de livro físico,
Mas somente o livro físico dificilmente vai te fazer passar no concurso. Então você tem que complementar com uma aula online. Entendeu? Então aqui é meio que relativo, né? Você tira as suas próprias conclusões. Outra coisa que o Diego traz aqui dentro desse hábito é o cursinho presencial versus online, né? Quais são as vantagens e desvantagens? Por exemplo, cursinho presencial. Eu sou obrigado a ir, né? Porque se eu faltar, eu vou perder conteúdo. Tem horário certo, né? É uma vantagem, o horário certo. Ah, eu cheguei lá meia hora depois, já perdi meia hora de conteúdo, em tese, né? Online, não tem, uma vantagem é que não tem deslocamento. E a outra é que eu posso assistir a qualquer hora, né? E de qualquer lugar. Vou abreviar aqui. Então, o Diego traz no livro essa questão do presencial versus o online, né? Ele não dá, assim, o seu pitaco final, mas ele deixa em aberto, né? O cursinho presencial, você é obrigado a ir, você tem horário certo. Se você faltar, você perde conteúdo. No online, você não tem deslocamento, você não precisa sair de casa. Você pode assistir a qualquer hora, a qualquer lugar, tá bom? Então, tem que ver aí, colocar na balança qual você se adapta mais. Tem gente, tem concurseiro que só aprende se estiver na frente do professor, vendo ele, perguntando para ele, tirando as dúvidas com ele. Hábito 6. Opa, cadê? Hábito 6. Tenha um local próprio de estudos. Esse local não precisa ser necessariamente em sua casa. Pode ser uma biblioteca pública, faculdade, sala de estudos alugada, um espaço no trabalho que possa ser utilizado no intervalo do almoço, enfim. Qualquer lugar que permita estudar algumas horas sem importunações. É lógico que o mais ideal é você ter um local, né? É lógico, ter um local próprio, né? Que lhe traga conforto, né? Segurança, tranquilidade para você estudar. A gente sabe que não é a realidade de todos, né? A grande parte estudam, por exemplo, em biblioteca públicas. É difícil, é complicado, porque fica passando gente, interrompe, você tem que sair, é, você tem que dar espaço para outro, enfim, é complicado. Mas, na medida do possível, se conseguir e tiver condições de ter o seu próprio espaço, ótimo. Hábito 7, foque na prova objetiva. O que o Diego quis com esse hábito, né? Ele pretende, né? Pretendia fazer você ser aprovado primeiro na objetiva. Aqui é relativo também, porque, por exemplo, tem provas ou tem concursos que tem duas, três etapas. E se você não estudar, por exemplo, a terceira etapa durante a sua preparação, você não vai ter tempo para estudar para a segunda etapa. Ou para a terceira etapa, depois que fazer a prova objetiva. Então, aqui é relativo, é mais para os concursos que tem uma etapa, por exemplo, só tem prova objetiva. Ó, a depender do concurso, diversas podem ser as etapas que devem ser enfrentadas. Um concurso pode ter prova objetiva, discursiva, análise de títulos, prova oral, prova física, entre outros. Contudo, para que nos preocup... para que nos preocuparmos com para que nos preocuparmos com antecedência com fases que sequer sabemos se iremos fazer? A lógica dele é interessante, mas é como eu falei. Por exemplo, se eu não me engano, o concurso da Receita Federal, a prova objetiva é num dia e a prova discursiva é em outro. Entre um e outro aqui, eu acho que é menos de um mês, né? Em um mês você consegue estudar? Consegue. Mas digamos que esse,
o candidato estudou para as duas durante a preparação aqui do concurso, ele vai sair na frente. Concorda comigo? Entendeu? Então, esse hábito de foco na prova objetiva depende de cada um e eu acredito que seja mais viável para quando a prova, o concurso só tem a prova objetiva, né? Não tem outras etapas. Hábito 8. Priorize a leitura. Que o Diego quis falar com priorize a leitura. Né? Até anotei que aqui há controvérsias, né? A leitura por si só não vai suprir todas as necessidades do estudante. Eu mesmo, quando me deparei para um concurso que tinha contabilidade, eu tive que apelar para videoaula. Né? Até hoje, quando eu vou estudar contabilidade, eu só estudo por videoaula, não estudo por leitura, porque eu não entendo nada. Tá? Então, priorizar a leitura ela também é relativa e depende de cada caso. Ó, independentemente de seu nível como estudante para concursos, recomendo priorizar a leitura, pois lhe proporcionará rapidez na leitura das questões da prova, bem como facilitará a memória fotográfica, aquela em que você fará uma automática associação do que está na prova com o material lido. Realmente, isso aqui está certo, né? Porque na prova você vai ter que ler as questões. Então, quando você prioriza as questões, você meio que vai estar fazendo correlações, vai estar exercendo parte do seu cérebro que vai ajudar você no dia da prova. Como e quando utilizar as videoaulas? Prioriza a leitura, mas se opa, mas se precisar, assista videoaulas. Quando? Leio o material, mas tenho dificuldades de entender. Videoaula, era o meu caso em contabilidade. Era não, é ainda, né? Estudo de reta final após edital. Assiste uma videoaula, um aulão. Estudo de disciplinas exatas, né? Matemática e raciocínio lógico matemático. Dificilmente você aprende ou assimila alguma coisa só lendo. Tem que estudar por videoaulas. Terminei de fazer a leitura de todo o material teórico. Né? Aí você vai assistir videoaula, vai assistir resumos sobre aquela aula por meio de vídeos. Hábito 8, né? Opa, é uma continuação. Prioriza a leitura. Lei seca. Já se observou que até 60% de uma prova de concurso poderia ser respondida apenas com a letra da lei, o restante com doutrina e jurisprudência. O que ele quis falar? É que quando você prioriza a leitura, a lei seca vai estar aqui dentro. Show de bola? Então, lei seca, o que é lei seca? Você pegar, por exemplo, a lei 14.133, que é a nova lei de licitações, e contratos. Né? Então, você pega ela e lê na íntegra, né? Qualquer coisa você vai fazer na anotação aqui, ó. Tá? Ele dá até dicas aqui de como ler a lei seca, ó. Ó, leia a teoria antes de ler a lei seca. Ó, leia a teoria antes de ler a lei seca. Copie e cole no Word. Você vai lá no site, né, no Google, coloca lá Planalto, ou então coloque Lei 14.133 Planalto. Você vai pegar aquela lei, você vai copiar e colar para o Word, ó. Copia para o Word. Leia de forma ativa, né? O que significa? Fazendo anotações. E faça a meta de leituras. Que é isso? Vou ler 10 páginas por dia da Constituição Federal, da Lei 8.112, etc. Show de bola? Hábito 9. Acostume-se a estudar na tela do computador.
Vai falar aqui, ó. Tentei por várias vezes estudar por material impresso. Gastei muito dinheiro com impressão de e-books, PDF e legislação. Fui percebendo que não estava sendo prático por conta do grande volume de papel que tinha que manusear, além da rápida desatualização de algumas disciplinas, né? Então, esse é um hábito que eu recomendo, inclusive. Hoje em dia não tem mais como a gente estudar apenas e unicamente por livro físico, ou então ter que imprimir tudo. Não, não tem como, né? Você vai gastar muito dinheiro, vai gastar muito tempo. Tá? O físico, o material físico vai se limitar para fazer, ó, resumo nos cadernos, né? Os famosos flashcards, mapas mentais. Praticamente o físico, né, vai se resumir nisso aqui. Resumos, flashcards e mapas mentais. O resto é tudo pelo computador. Hábito 10. Use a tecnologia a seu favor. Podemos fazer uso de aplicativos de gerenciamento de estudos, planilhas online, depósito do material da nuvem, audiobooks, plataforma de questões e etc, né? Aqui, o que o Diego quis falar é que você deve usar como hábito, ou ter como hábito de usar as tecnologias que nos favorecem no nosso estudo, né? Por exemplo, plataforma de questões, que concursos, tech, concursos e gran questões. São tecnologias, são plataformas que nos ajudam, nos impulsionam, melhoram o nosso desempenho nos concursos públicos, nas provas. Então, por que não usar? Aqui foi só um exemplo. Existem outros, né, aplicativos, outras plataformas. Tá ok? Então, pessoal, são 22 hábitos que o Diego nos trouxe. A gente vai parar aqui no 11. Vou dividir esse vídeo em duas partes, porque senão vai ficar muito grande. Tá ok? Então, nos vemos na segunda parte desse vídeo. Show de bola?